muito mais do que uma derrota. A derrota do Flamengo para o Santos, nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, escancarou a péssima fase, na verdade a péssima gestão, o péssimo trabalho do José Botto à frente do futebol do Flamengo. Ah, Bernardo, mas você falou muito bem do Botto, inclusive passou, né, o contato adiante e tal, sim. Mas o Botto, na teoria, me parecia ser uma coisa. Eu me encantei com as palavras do José Botto. Sempre falo sobre uma entrevista que ele deu ao Futuro em 2020 e depois fui estudar. E de fato é um cara que conhece futebol. Mas a gestão dele à frente do Flamengo no futebol é péssima. E eu vou explicar neste vídeo o porquê disso tudo. Roda a vinheta. Bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro que eu tenho de falar sobre essa derrota do Flamengo para o Santos por 1-0 com gol do Neymar ainda e o péssimo trabalho, muito ruim do José Botto à frente do futebol do Flamengo. Não há justificativa nenhuma para o Flamengo não contratar nesse momento, diferentemente do que aconteceu no início do ano, porque o Flamengo agora tem muito dinheiro. O Flamengo arrecadou muita grana na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões de euros. No que eu acredito ter sido uma boa negociação para um jogador de 28 para 29 anos. Só que neste momento, a gestão do Botto é tenebrosa, porque ele precisa contratar, gente. Não dá para o Flamengo seguir adiante nas três frentes, e até vou tirar um pouco a Copa do Brasil dessa história, nas duas frentes, sem reforços, e sem reforços de qualidade. Eu vou falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. Se você preferir, é só apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela. Pronto! Você acessou o site, tem as combinadinhas para Fluminense e Cruzeiro nesta noite pelo Campeonato Brasileiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma super odd sem igual no mercado, que é a Fluminense ganhando o jogo com mais de 2,5 gols marcados na partida, você ganha 5 vezes mais o valor apostado. Pode comparar com a concorrência, em nenhum local você vai achar uma oportunidade dessas. BandBet, um lance infinito das possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o vídeo, o assunto principal deste vídeo, melhor dizendo, ontem ficou muito claro, além de algo que eu vou abordar adiante neste vídeo, que é aquela coisa de submissão ao Neymar, essa coisa patética do futebol brasileiro. Mas vamos lá, o Flamengo perde, por exemplo, o Bruno Henrique para o jogo contra o Fluminense por um cartão bobo, que não foi falta para cartão, não foi nem falta do Bruno Henrique no goleiro Gabriel Brazão, para começo de conversa. Então o Bruno Henrique está fora do jogo contra a equipe do Fluminense no próximo domingo às 6h30 da tarde. O que o Felipe Luiz vai fazer? Com certeza ele vai dar chance mais uma vez àqueles caras que não rendem absolutamente nada. Cebolinha, Michael, o Wallace que está pedindo passagem, nada. Ele tem lá seus 10 minutos para mostrar alguma coisa. Ele já fez por onde. Eu acho justo que o reserva tenha que mostrar de fato desempenho por tempo. É assim que funciona, só existem 11 jogadores. Mas o cara já mostrou em jogos grandes, inclusive, que é jogador para decidir, né? E não tem chance nenhuma. E Cebolinha e Michael, a gente já sabe o que vai acontecer, ou seja, nada. E eu não sei por que o Felipe Luiz tem essa história, né? Isso era uma característica para mim muito ruim, eu bati muito nisso, do ex-técnico do Flamengo, o Tite, que tinha aquela história de hierarquia, aquela coisa toda. Isso é bobagem, isso é bobagem. O cara que está jogando melhor
merece ser o titular em situações de exceção como essa. E esse é um caso de exceção. E aí, não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém, porque o Flamengo perdeu o Gerson, o Pulgar tá machucado, e faz o quê? Precisa o mercado. E é rápido. O jogo contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, tá aí. Falta menos de um mês para essa partida. E o Arrascaeta, é sempre bom lembrar, tá fora desse jogo. Então, se não contratar agora, acabou. Acabou a temporada do Flamengo. De verdade. O Cruzeiro pode assumir hoje a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí? Como é que fica? Vai ter que correr atrás de novo? Né? Então, assim, uma situação horrível, uma péssima gestão do José Boto. Pode até saber de scout, conhecer jogadores, isso ele conhece, né? Mas para tomar decisões, tá muito lento, cara. Tá muito lento. Né? Então, o Flamengo precisa imediatamente realizar contratações, principalmente à altura daqueles caras que estão fora, como Pulgar e Gerson. E não é pouco, que são ótimos jogadores, tá? Como prometido, eu quero compartilhar com vocês a minha indignação em relação à atitude de jogadores e do técnico Felipe Luiz também, em relação ao Neymar, né? O Neymar teve o tapete vermelho estendido, conforme divulgou pensou o André Rocha na coluna dele, publicada na S1 Live. O Flamengo estendeu o tapete vermelho para o Neymar na partida de ontem na Vila Belmiro. Gente, é um jogo profissional, não é um amistoso, né? Então, pode gostar do cara, tal, beleza, mas na hora que o bicho pega, meu irmão, é para ir para cima. Eu não tô falando aqui de quebrar a perna de jogador, não é isso. Lembre-se do jogo entre Fluminense e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Eu vejo tudo, né? O Samuel Xavier desestruturou o Neymar naquela partida. O Neymar não fez nada. Porque o Samuel Xavier era um lateral direito, perturbou a vida do Neymar, não deixou o Neymar jogar naquela partida, técnica e psicologicamente, né? Então fica essa situação horrorosa, horrível, né? De reverência exagerada a um jogador. E aí no lance do gol, o Léo Pereira e o Varela estendem o tapete vermelho para o Neymar, né? Lamentável, uma coisa assim, triste, né, para um time do tamanho do Flamengo. E o Neymar é isso mesmo, cara. Ele vai estendendo os tentáculos dele e cai na história que quer. E aí ele domina mesmo a situação. Ele passa a ter o controle da situação. Porque ele é ídolo de muita gente que estava em campo ontem, o que é um absurdo também, mas idolatria, eu não discuto, algo absolutamente subjetivo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.